Bom dia, meus amados irmãos. Bom, eu vou começar uma jornada aqui de tentar todos os dias passar uma mensagem para vocês no versículo da Bíblia, tá? Coisa que eu senti no coração. E eu vou falar por mim. Eu sou longe de ser capaz e, assim, sou pecador. Sou um mero pecador. Os meus pecados são imensos, mas eu estou em Cristo e sei que Cristo está comigo. Então vamos lá. Hoje eu vou falar aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz assim, né? Fixando os olhos em Jesus, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Que versículo lindo, não? Bom, vamos lá. Esse versículo, ele nos ensina a manter os olhos em Jesus, sabe? Por quê? Meio às dores, às lutas e os momentos em que nós passamos, a gente deve conseguir continuar, seguir, sabe? Porque Cristo, ele suportou a cruz por amor. Ele venceu a vergonha, ele venceu a dor, ele derramou o seu sangue por nós, sabe, gente? Então, hoje, ele reina ao lado do Pai, ele reina ao lado de Deus, à sua destra, como diz aqui, à sua direita, certo? Mostrando que a dor nunca foi maior do que o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre é maior do que tudo. Então, em Hebreus 12, 2 aqui que a gente está lendo, que a gente acabou de ler, ele nos lembra para não olharmos para o tamanho da dificuldade que a gente tem, sabe? Para a gente não olhar isso, mas para a gente olhar assim para Jesus, para Cristo. Pois ele é o começo e o fim de tudo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, certo? Então, a gente deve ter fé. Ele é o começo da nossa fé e ele é o caminho da nossa fé. Jesus nos mostra que a gente tem o poder da escolha, porque mesmo sabendo que ele enfrentaria sofrimento, que ele seria o Cordeiro de Deus para morrer na cruz pela gente, mesmo sabendo de tudo isso, que ele enfrentaria esse sofrimento, essa humilhação, a cruz, muita dificuldade, sabe? E ele escolheu permanecer firme e obedecer ao propósito que ele tinha, obedecer ao Pai. O Verbo se fez carne, pessoal. O Verbo veio em carne. E por isso, ele sentiu dor, ele sentiu angústia, ele sentiu medo. E ele escolheu amar, ele escolheu ensinar, e ele escolheu seguir o caminho de Deus, certo? Então, a gente também tem que entender que a gente também tem o poder da escolha. A gente pode escolher desistir, deixar a dor vencer a gente e a gente parar de lutar. Ou a gente pode escolher continuar, acreditar, buscar a Deus e pedir a Ele que Ele coloque paz no nosso coração. Que o poder da escolha pela luta, a gente lutar pelo amor, pela família, pela felicidade, pela presença de Deus na nossa vida, é a gente que escolhe. É a gente que escolhe amar, é a gente que escolhe ser feliz. A gente que escolhe ter Deus conosco, seguir a Cristo. A gente só vai encontrar essa paz quando a gente escolher o amor, certo? Eu sei que não vai ser fácil, nunca foi fácil, nem vai ser. Muitas vezes a gente vai chorar escondido, a gente vai sentir o coração cansado, vamos pensar que não dá para suportar, mas nesse momento a gente precisa lembrar que Cristo nunca abandonou a gente. E a fé, a gente não enxerga o caminho completo, a gente só acredita na fé. A gente tem que ter fé e continuar caminhando, mesmo sem entender nada, sabe? Então, pessoal, é assim, ó. Eu escolho ser feliz. Eu escolho lutar pelo amor. Eu escolho lutar pelo amor. Eu escolho ter Deus no coração. Acredito no amor, acredito em Deus e sigo com minha fé.
Porque quando Deus está na frente, até nos dias mais difíceis, tem um propósito, pessoal. Então, vamos escolher Deus. Vamos escolher ser feliz. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade imensa. Às vezes o nosso coração está turbulado, nossa vida não está boa. Mas a gente tem que se acalmar, pedir para Deus, para a gente ter felicidade, para a gente ter amor, para a gente acreditar no amor. Às vezes nosso coração está quebrantado. Às vezes a gente acabou de passar por um processo de dificuldade no nosso relacionamento. A gente está passando e enfrentando. E a gente deve seguir e pedir para Deus nos auxiliar, nos dar caminho, para Deus restaurar o nosso relacionamento, restaurar o nosso coração que está quebrado. Só Ele tem esse poder, só Ele tem esse poder da escolha. Então, vamos fazer isso, tá bom? Não sei se essa mensagem chegou a ti, se está precisando, mas eu estou deixando aqui e passando para vocês, tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês, Deus esteja com vocês e siga no propósito com fé. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos.